Nesse vídeo vamos falar sobre margem negativa. Então, o que significa margem negativa? Eu vou até ver se eu consigo falar aqui, dá para fazer. Aqui, ó. De tudo que a pessoa recebe, ela pode comprometer essa parte aqui. Correto? Só que o que é a margem negativa? É quando somando todos os empréstimos do cliente, ultrapassa o que ele pode, ultrapassa o que é permitido. E como que pode acontecer isso? Sendo que a operação de consignado, o valor é descontado na folha de pagamento. Entendeu? E não pode ultrapassar os 35%, certo? Então, como que funciona a margem negativa é justamente isso, é quando o valor dos consignados dele ultrapassa o que é permitido. Isso acontece por duas situações. Primeira delas, esse cliente ele teve uma perda de um benefício. Então vamos supor que lá no contra-cheque dele tinha lá o soldo, adicional disso, gratificação daquilo, adicional mais de não sei o quê. Então, enquanto ele tinha aquelas receitas, né, a margem era baseada no que ele recebe. A partir do momento que ele perdeu algum daqueles ali e ele tinha consignados, os consignados dele vai ficar maior do que ele pode agora. Então, primeira situação que pode acontecer margem negativa é justamente isso. Esse cliente ele perdeu algum benefício que ele tinha, certo? O outro motivo é incluir um novo desconto que tem prioridade do que o consignado. Agora, falando de desconto, existem duas formas de desconto. O primeiro desconto é o desconto facultativo. Como que funciona? É o desconto que o próprio cliente escolhe na folha de pagamento. Exemplos, o próprio consignado. Então foi o cliente que autorizou aquele valor ser descontado. Outro exemplo, um plano de saúde. Foi ele que contratou e autorizou aquele desconto na folha de pagamento. Então, o desconto facultativo é aquele desconto que o cliente escolhe, certo? Então, esse é o primeiro desconto, que é o desconto facultativo. O segundo desconto é o desconto compulsório. Como que funciona o desconto compulsório? É aquele tipo de desconto que o cliente não escolhe. Desconta do pagamento dele e pronto. Não tem conversa. Exemplos de desconto compulsório. Imposto de renda. Recebe lá, fez o cálculo do imposto, desconta o imposto de renda, ele não tem escolha. Outro exemplo, decisão judicial. Se aconteceu alguma coisa lá, o juiz mandou descontar tanto lá do benefício dele, desconta e acabou. Outro exemplo, pensão alimentícia. Contribuição sindical. Então são alguns exemplos de desconto compulsório. Então, qual que é a ordem de prioridade? Né? No dia que vai lá fazer a contabilidade para poder fazer o pagamento para o cliente, qual que é a ordem? Primeiro, desconta o compulsório, depois o facultativo. Então, se nessa segunda opção aqui, ó, incluir um novo desconto, onde esse desconto ele é compulsório e o compulsório tem prioridade do que o consignado, aí o total de desconto dele vai ficar maior do que pode. Então, um exemplo para ficar claro. Vamos supor que o servidor estava lá com a vida dele financeira tranquilidade e foi mandado implantar uma pensão alimentícia. Inclui um novo desconto. Só que aí vai somar, né, os consignados que ele tem com mais essa pensão. Só que primeiro
vai descontar a pensão, porque ela é compulsória, depois os facultativos. Quando isso acontece, o cliente ele fica com margem negativa, que significa algum banco ele está deixando de receber ou recebendo parcial o valor que foi combinado. Então, lembra lá no vídeo de modalidade de crédito que dos três, né, CDC, que é o crédito pessoal, financiamento e consignado, o consignado é o que oferecia menor taxa de juros. Lembra? Mesmo ele oferecendo uma taxa de juros menor, justamente por conta do risco ser menor, que o motivo do risco é justamente a margem negativa. Que é, ou esse cliente, ele perdeu um benefício, aí ele fica com margem negativa, ou incluiu um novo desconto, e esse desconto ele é compulsório. E na ordem de prioridade, primeiro desconto compulsório, depois facultativo. Aconteceu uma dessas duas situações aqui, ele fica com margem negativa. E o cliente, nessa situação, ele fica impedido de fazer qualquer tipo de operação. A primeira coisa a fazer é regularizar essa situação negativa que ele está. E como que a gente faz isso para poder regularizar a margem negativa do cliente? Primeira opção, fazer uma portabilidade com redução de parcela. Então a gente faz uma portabilidade já abatendo o valor que ele está negativo, regularizou, aí a gente pode trabalhar os outros contratos. Outra opção, a gente fazer um refinanciamento, só que com parcela menor. A gente vai refinanciar o contrato dele com um valor de parcela menor, justamente já abatendo o que ele está negativo. Feita a regularização, aí ele deixa de estar negativo e a gente pode atuar nos outros contratos dele. Outra forma, a gente pode fazer unificação de contratos. Então, você tem lá 5 contratos no Santander. A gente consegue unificar tudo, certo? Abate o valor que ele está negativo. Não ficou negativo, aí a gente consegue operar com os outros contratos. Então, existe um critério para a gente poder atuar com essas três situações. Qual o critério é esse? Esse cliente ele tem que ter uma parcela maior do que o valor de margem negativa que ele tem. Se esse cliente ele tiver uma parcela maior que o valor negativo, dá para a gente fazer a portabilidade deduzindo, né? Porque a parcela que ele tem é maior. Agora, se for menor, não dá para deduzir, porque é menor. Mas se ele tiver uma parcela maior do que o valor negativo, aí a gente consegue fazer esses tipos de operação. A outra forma que é possível regularizar, só que aí já fica fora do nosso controle, não é a gente que faz, é o próprio cliente, que é o quê? Ele justamente fazer a retirada de algum desconto facultativo. Então, se ele tem lá no contra-cheque dele lá um plano de saúde, ele pode solicitar que exclua o plano de saúde, o desconto lá na folha de pagamento, ele pode pagar por fora, mas de tal forma que tire do contra-cheque dele para ele deixar de ter a margem negativa, parar de ficar com a margem negativa. Feito isso, aí a gente consegue operar com os contratos dele. Então, essa é a nossa aula de margem negativa.